apresentadas na reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. O encontro de 2008 foi em Campinas, a quase 100 quilômetros de São Paulo, e reuniu os maiores professores e pesquisadores do país. No programa de hoje, você vai ver como o aquecimento global ainda provoca controvérsias no meio científico. Algumas pesquisas mostram que o homem pode não ser o vilão nessa história. Nanotecnologia. Eu vou mostrar como materiais incrivelmente pequenos conseguem extrema eficiência. Saiba em que pé andam as pesquisas da vacina contra a dengue. Os últimos testes estão previstos para 2010. E sociólogos mostram como a sensação de impunidade faz as pessoas perderem a confiança nas instituições democráticas. E você vai ver também bactérias que combatem a poluição se alimentando do petróleo derramado em acidentes marítimos. Cascas de banana que removem urânio de lugares contaminados pelo material radioativo. Um trem que voa silenciosamente sobre os trilhos, mais barato que o metrô. E uma profissional que leva a vida estudando e ensinando, 100% apaixonada pelo que faz. No ar, o Globo Universidade. É consenso, a Terra está mais quente. É controvérsia, o homem é ou não o causador do aquecimento global? O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas das Nações Unidas, o IPCC, na sigla em inglês, garante que os gases poluentes emitidos pelas atividades humanas mexeram com a temperatura da Terra. O IPCC pede mudanças para ontem. A preocupação mundial é explícita e dominou a última reunião do grupo dos países mais ricos do mundo, o G8, no Japão. Mas o tema ainda provoca acaloradas discussões. E o aquecimento global foi discutido na reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, aqui em Campinas. Participaram desse debate o professor Luiz Molion, da Universidade Federal de Alagoas, e o professor Zé Alida Veiga, da Universidade de São Paulo. Para o professor Molion, o homem não é o maior responsável pelo aquecimento global. Professor, para o senhor, os agentes naturais que contribuem para esse aquecimento? Certamente, André, os controladores do clima global, na realidade, são agentes principalmente externos, como o Sol, que é a nossa principal fonte de energia, como vulcões, por exemplo, e temos também um grande controlador interno, que são os oceanos, que constituem 71% da superfície deste planeta Terra. Há uma confusão na cabeça do público, na opinião pública, de que mudança climática está ligada à conservação ambiental. E são duas coisas totalmente diferentes. Se não conservarmos o ambiente, não vamos ter futuras gerações, independentemente se o clima aqueça ou esfria. E o que o senhor está dizendo? Eu não concordo com ele e vou dizer por quê. Pelo seguinte, se a tese do IPCC estiver correta, ou seja, a tese majoritária, que hoje está referendada, legitimada pela ONU, estiver correta, isso significa que grande parte dos nossos ecossistemas entrarão em ruptura. Então, como é que é possível dizer que a conservação ambiental é uma coisa diferente disso? Ao contrário, eu diria. Qualquer das ações que nós fazemos em termos de conservação ambiental, tipo, vamos cuidar para não reduzir a biodiversidade, etc., tudo isso vai virar piada se o aquecimento global continuar, se estiverem certos, e continuar do jeito que está sendo previsto. Mas veja bem, a história da Terra mostra que toda vez que esteve mais aquecido, o planeta esteve mais aquecido, a produtividade primária foi maior. Por exemplo, há 200 milhões de anos atrás, no Jurássico, em que a concentração de CO2 era da ordem de 4.000 a 5.000 ppm, ou seja, portanto, 10, 15 vezes maior do que hoje, as plantas produziram mais e as lagartixas viraram dinossauros, porque tinham mais alimentos. Então, claramente, toda vez que o planeta teve mais CO2, foi benéfico. Se você pensar na Rússia, pode ser que o aquecimento global, em termos de agrícolas, seja até benéfico para eles. Claro. Mas no balanço global é o inverso. E a maior parte da população está nos países ditos do sul, que a gente chamava de terceiro mundo, etc. Sendo assim, a prudência e um certo compromisso ético, não só com a minha neta, mas com os descendentes dela, eu prefiro que nós adotemos as medidas necessárias para combater o aquecimento global e acharei que isso foi positivo para a humanidade, mesmo que daqui a 20 anos eu tenha que dar a mão à palmatória. Não, veja bem, eu também sou conservacionista. Eu acho que todas essas medidas têm que ser adotadas para conservar
o ambiente se nós quisermos que a nossa espécie sobreviva um pouquinho mais. O problema está na maneira que está sendo feita, e também não só na questão da ética com relação às outras gerações, mas a questão da ética científica. Esse é um evento muito importante, tanto pela troca de conhecimentos, por conhecer outras pessoas que pesquisam a mesma coisa que tu, ou assemelhados. Enfim, complementar o teu trabalho com a produção de outros pesquisadores também, né? É um grande momento de trocas, acima de tudo. Meu nome é Alexandre Soares Rosado, sou professor do Instituto de Microbiologia da UFRJ, onde atuo nos cursos de graduação de Microbiologia e Biologia. Eu apresentei na reunião da SBPC os resultados dos estudos que desenvolvemos no meu laboratório sobre diversidade microbiana de ecossistemas brasileiros e aplicações na biotecnologia. Nós temos algumas linhas de pesquisa aqui no laboratório que são importantes. Uma delas é exatamente com a biorremediação. O que é biorremediação? É utilizar micro-organismos para degradar, por exemplo, um composto que está poluindo o ambiente. Então você tem um derrame de petróleo e nós trabalhamos então selecionando micro-organismos do próprio local, micro-organismos que têm a capacidade de comer, né, esse óleo, de degradar esse petróleo, e colocamos então no próprio ambiente de volta e otimizamos as condições de alimentação, digamos assim, daquele micro-organismo. Consequentemente, ele começa a degradar todo o petróleo, a comer todo o petróleo. São as bactérias do bem, né, como a gente gosta de dizer aqui no laboratório. Uma outra linha que nós temos também é a busca de novos micro-organismos com capacidade de produzir enzimas que são chamadas de celulases. Essas celulases são enzimas que degradam um material polissacarídico, né, que é chamado de celulose, que compõe a maior parte dos vegetais, né? E essa busca por novas enzimas e novos micro-organismos que produzam essas novas celulases, ela é muito importante, principalmente no Brasil atualmente, por causa do programa de biocombustíveis, né, a produção de bioetanol, onde se utiliza aqui no Brasil a cana-de-açúcar para a produção do bioetanol. Só que o que sobra, que é o bagaço da cana, ele não tem muito jeito. A gente ainda não sabe muito bem como reaproveitar todo aquele potencial energético que tem ali, que não é utilizado pela levedura. E nós então estamos buscando aqui novas bactérias que produzam novas celulases, que possam então dar um jeito, né, um reaproveitamento melhor desse bagaço de cana. Insegurança. Julho de 2008, o menino João Roberto Soares, de 3 anos, é assassinado no Rio de Janeiro por policiais que confundiram o carro da mãe dele com o de bandidos. O braço do Estado despedaça famílias. Impunidade. Agosto de 2000, o jornalista Antônio Pimenta Neves mata a namorada a 70 quilômetros da capital paulista. Réu confesso e condenado, ele espera o julgamento do recurso em liberdade. Exemplos como esses, infelizmente, estão no cotidiano da polícia e da justiça. E a violência também foi tema do encontro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência em Campinas. Participaram dos debates o professor Michel Miss, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor Sérgio Adorno, da Universidade de São Paulo. Professor Adorno, o senhor coordena uma pesquisa sobre impunidade, o sentimento de impunidade na sociedade brasileira. Quais são os resultados e as consequências dessa pesquisa? Essa pesquisa parte de uma constatação de que na sociedade brasileira os crimes cresceram, se tornaram mais graves, mais violentos, e há uma sensação de que não são punidos, né? Então isso gera uma sensação de desconfiança dos cidadãos nas instituições encarregadas de promover a aplicação das leis, de exercer, de aplicar lei e ordem, enfim, oferecer segurança aos cidadãos. Nós sabemos que se os crimes não são investigados, a tendência da sociedade é cada um procurar se proteger por conta própria. Isto é, evidentemente, muito perigoso. Você espera que os indivíduos que cometeram crimes sejam punidos, tá certo? E aqueles que não cometeram crimes sejam beneficiados pela proteção das leis, que tenham os seus bens, a sua vida protegida. Professor Michel Miss, essa é uma consequência de todo um sistema punitivo problemático? A sociedade brasileira passou por um processo longo de mudanças, né, nos últimos 30 anos. Vários setores do Estado foram modernizados, vêm sendo modernizados.
Mas essa área da justiça e especificamente da segurança pública está parada no tempo, né? É uma concepção que não prevê nem se interessa muito pelas garantias de direitos civis dos acusados, né? E isso acaba se espalhando como uma mentalidade no país inteiro, né? E se refletindo em todos os outros setores que acham que punir é desrespeitar os direitos dos acusados. E que soluções o senhor consegue encontrar? As soluções que os especialistas, de um modo geral, vêm colocando dizem respeito à modernização desse sistema, o que significa dizer a reformas que são indispensáveis não apenas nas polícias, mas também no restante do sistema. Isso inclui o judiciário, inclui o Ministério Público e inclui especialmente o sistema penitenciário, que está realmente em frangalhos. Se nós quisermos efetivamente nos tornarmos nação, precisamos propiciar a todos os brasileiros e brasileiras, especialmente a nossa juventude, a oportunidade de participar não só do conhecimento, não só de ter acesso à educação, de ter acesso ao conhecimento, mas sobretudo de ter a oportunidade de poder participar na própria produção deste conhecimento. É isso que nos dá maior liberdade, é isso que nos dá uma maior condição de mobilidade social, é isso que nos dá a condição também de exercermos melhor a nossa cidadania. É condição, sobretudo, para nos tornarmos nação e, sobretudo, uma nação soberana. Meu nome é Milena Boniolo, terminei recentemente meu mestrado no Centro de Química e Meio Ambiente, no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, na USP. E eu vou apresentar para vocês o meu trabalho, que foi agraciado na 22ª edição do Prêmio Jovem Cientista, que fala sobre a utilização das cascas de banana para remover íons de urânio. E é esse trabalho que foi apresentado na SBPC em Campinas. Esse projeto ele utiliza um pó, que ele é feito a partir da casca da banana, e esse pó, ele, quando entra em contato com alguma água contaminada, ele consegue atrair os metais que estão nessa água, que são os poluentes. Por quê? A casca de banana, quando nós fizemos algumas análises, constatou-se que ela tem cargas elétricas negativas. E os íons metálicos, os poluentes que estão na água, têm cargas elétricas positivas. Então, dessa forma, eles se atraem mutuamente, aí você consegue ter uma remoção, uma descontaminação da sua água, do seu efluente. As cascas de banana, elas são descartadas pela indústria alimentícia. Então, por isso, ela é considerada uma biomassa residual. Não tem o que fazer com ela. Por exemplo, só aqui em São Paulo, por semana, são geradas 4 toneladas de casca de banana que vão parar no lixo. Então, se você pegar isso e der um fim ecologicamente correto, é uma coisa muito interessante. Eu acho que esse é o potencial que o Brasil tem que seguir, ideias sustentáveis e ecoeficientes. Bem-vindo ao mundo nanométrico, onde os materiais são extremamente pequenos, mas incrivelmente poderosos. Para se ter ideia das proporções, se você estiver numa praia com 1000 quilômetros de extensão, um grãozinho de areia é 1 nanômetro. A praia toda, 1 metro. Nanotecnologia, considerada até os anos 80 um distante sonho científico, é hoje uma das mais promissoras áreas do século XXI. E não é à toa que ela esteve presente na reunião da SBPC. Professor Marcos Pimenta, da Universidade Federal de Minas Gerais. Por que além de produtos menores, a nanotecnologia também oferece produtos mais eficientes, professor? Bom, por um lado, é um produto que consome menos energia. Pelo fato de ser menor, ele consome menos energia. E isso é um ponto muito importante no mundo de hoje. Por outro lado, por ser pequeno, você consegue compactar no mesmo volume um número muito maior de dispositivos. E com isso, o processador e o dispositivo como um todo se torna mais eficiente. Professor, o que são e como funcionam os nanotubos de carbono? Bom, nanotubos de carbono são canudinhos feitos de átomos de carbono. Agora, o diâmetro desse canudinho é cerca de 100 mil vezes menor do que o de um fio de cabelo. Algumas aplicações já estão hoje no mercado, como por exemplo, o uso de nanotubo de carbono em pilhas, em baterias, para aumentar a eficiência dessas pilhas. Você pode pensar também em aplicações biológicas e biomédicas, onde os nanotubos de carbono podem ser usados para introduzir determinados elementos dentro de uma célula, como um RNA, um DNA. E um brasileiro participou ativamente da pesquisa com nanotecnologia, que ganhou o Prêmio Nobel de Física de 2007, o professor Mário Baibich, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, hoje trabalhando no Ministério da Ciência e Tecnologia. O professor Souza descobriu há 20 anos, ajudou a descobrir a magnetorresistência gigante. Nome complicado, mas aplicação já bastante familiar, né, professor? Onde que a gente encontra essa magnetorresistência gigante? O que ela é? Bom,
onde a gente encontra isso nos leitores de disco rígido de computadores. A gente encontra em discos rígidos que estão colocados em câmeras, em iPods, coisas desse estilo. O que é magnetorresistência gigante, apesar do nome feio? Basicamente é uma mudança na resistência elétrica, resistividade elétrica, na realidade, com a aplicação de um campo magnético. E isso é usado justamente para ler campos magnéticos, que é o que se faz quando se lê a gravação magnética num disco rígido. É só a partir da pesquisa, do estudo, que você pode promover um país melhor, você pode promover ações que são benéficas e ajudam o desenvolvimento do país. Meu nome é Richard Madalena Stefano, eu sou professor da UFRJ, atuo tanto em cursos de graduação, através da Escola Politécnica, quanto em cursos de pós-graduação, através da COP. Eu apresentei nesse encontro da SPBC o projeto Maglev Cobra, por se tratar de um veículo para transporte urbano energeticamente eficiente, não poluidor, de forma que se enquadra dentro do espírito da proposta central dessa reunião. Estou trabalhando no projeto de levitação magnética há 10 anos e nós chegamos agora num estágio que estamos em condição de colocá-lo em escala real, que até o momento foi desenvolvido um protótipo em escala reduzida. E nós já temos aqui nesse projeto programado 200 quilômetros de linha maglev circulando pelo Rio de Janeiro e Niterói, a um preço que poderia chegar a 1/3 do custo de um metrô. O nosso veículo, como vai levitar, não tem roda, ele vai ser extremamente silencioso. A outra vantagem de eu dispensar as rodas é que eu não tenho mais um ponto de apoio onde toda a força acaba sendo concentrada. A força fica distribuída ao longo de todo o veículo, o que vai me permitir, no caso de construir pistas elevadas ou viadutos por onde o veículo tenha que passar, de construir estruturas mais esbeltas. Como eu não vou também depender dessas rodas e trilhos e dos pontos de apoio, eu posso fazer um veículo menor. E ao fazê-lo menor, vai permitir executar curvas com um raio menor também. Uma outra vantagem é que o nosso veículo vai ser tracionado através de um motor elétrico. Ele não vai depender mais do atrito de uma roda com um trilho para permitir a locomoção. Com isso, eu posso subir e descer rampas muito mais inclinadas do que eu conseguiria normalmente com um veículo leve sobre trilhos ou com um metrô. Como eu não tenho absolutamente atrito, a não ser o atrito do ar, a quantidade de energia que eu preciso para fazer o meu veículo se locomover é muito menor do que é de qualquer outro meio de transporte. Então, todas essas vantagens já apontam para uma solução inovadora. O Aedes aegypti deixou sequelas na saúde pública. No ano passado, foram mais de 500 mil casos de dengue em todo o Brasil. Em 2008, outro surto da doença. O estado do Rio de Janeiro foi o que mais sofreu. Uma epidemia com mais de 150 mortes confirmadas, quase 210 mil casos registrados. Números oficiais da Secretaria Estadual de Saúde. Diante deles, cresce a esperança na vacina contra a dengue, que deve estar disponível nos próximos anos, graças aos estudos de instituições de pesquisa brasileiras. O professor Expedito Luna, do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo, e a pesquisadora Helena Caride, do Instituto Biomanguinhos da Fundação Oswaldo Cruz, trouxeram esse assunto para a SBPC. Professor Expedito, no caso da USP e do Instituto Butantan, é uma parceria com os Estados Unidos esse projeto. Exatamente. A vacina está sendo desenvolvida pelos laboratórios do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, ou seja, a criação da vacina é deles, e o nosso grupo da USP e do Instituto Butantan está entrando na fase de ensaios clínicos, ou seja, quando o produto já passa para testes em seres humanos. Dá para você ter ideia de quando isso vai ser feito?
Olha, a nossa previsão é que ainda durante este ano a gente tenha organizado os locais onde isso vai acontecer aqui no estado de São Paulo e nos próximos 3 anos a gente pretende, ao final de 3 anos, ter um produto que possa ser submetido ao teste de eficácia, ou seja, aquele que vamos vacinar as pessoas para saber se de fato o produto protege ou não contra a dengue. Perfeito. Helena, a Fiocruz partiu de um outro ponto, né? Outra referência para buscar a vacina contra a dengue. Qual foi esse caminho? Exato. Nossa vacina é um desenvolvimento próprio. A gente usa o vetor vacinal da febre amarela como um vetor de expressão de antígenos de dengue, fazendo 4 vírus diferentes para formular uma vacina tetravalente no final, contra a dengue 1, 2, 3 e 4. No caso, a gente ainda está numa fase pré-clínica, ou seja, testes em primatas não humanos, em animais. A gente pretende, em 2010, já estar próximo de um teste clínico. E diante dos surtos recentes de dengue, professor, essa vacina pode ser um marco para a saúde pública? Eu creio que sim, porque está demonstrado, né, que por melhor que sejam os programas de controle vetoriais, a gente não vem conseguindo, e não só o Brasil, mas o mundo inteiro, não vem conseguindo o objetivo que seria da eliminação da transmissão. Então, hoje em dia se estima que 2,5 bilhões de pessoas, ou seja, quase metade da população da Terra, vivem em áreas onde ocorre a transmissão de dengue. Então, eu creio que uma vacina como essa, ela pode ser muito útil na prevenção e no controle dessa doença. Para quem trabalha numa área como a minha, na área espacial, pela própria natureza do trabalho, a gente acaba vendo o mundo com uma certa perspectiva especial. Você vê o planeta como um todo e você vê que existe a necessidade real e urgente da utilização das pesquisas e do conhecimento humano, tanto para resolver os problemas que afligem a humanidade há tanto tempo, problemas de saúde, problemas de alimentação, uma série de coisas que já nos atingem há muito tempo, mas também os problemas do futuro. Nós temos uma terra que nós temos que cuidar, nós temos uma ecologia, nós temos todo um ambiente, um meio ambiente que precisa ser preservado. Então, eu acho que a tecnologia e o estudo da ciência pode nos levar realmente à sobrevivência do ser humano. Eu escolhi essa profissão porque desde a 6ª série eu já sabia o que eu queria fazer, que eu queria biologia, que eu queria trabalhar em laboratório. Quando eu via pessoas trabalhando em laboratórios eu achava aquilo lindo, de jaleco, luva. Eu já fui direcionando toda a minha vida para chegar nesse objetivo. Meu nome é Caliandra de Almeida Gonçalves, eu tenho 23 anos e sou pesquisadora da área de Biologia Molecular. Eu fiz Ciências Biológicas pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, me formei no final de 2006 e no início de 2007 comecei a fazer o doutorado pela Universidade Estadual de Campinas. O campo de trabalho para o pesquisador é bastante amplo, existem várias universidades muito boas espalhadas pelo Brasil que fazem pesquisas de ponta, né? E existem centros também, como o Laboratório Nacional de Lucíncrotron, que emprega diversos pesquisadores. Um pesquisador está apto a escrever projetos de pesquisa, relatórios científicos, artigos científicos para ser publicado para a sociedade, gerenciar laboratório, gerenciar alunos, orientar alunos. Eu trabalho com uma proteína humana, nós estudamos estrutura e função dessa proteína. Nosso objetivo é tentar elucidar a estrutura tridimensional dela e saber como ela atua dentro da célula. Esse estudo é importante porque a gente pode prevenir algumas doenças ou fazer medicamentos que possam ajudar na cura de pacientes que tenham essas doenças. Mas assim, é o jeito que a gente ensinou. O A e o T são 2 fontes de hidrogênio, o C e o G são 3. Um dos papéis do pesquisador é estar divulgando conhecimento para a sociedade. Foi o que a gente fez aqui na SBPC, montando essa oficina Desvendando os Mistérios do DNA, que o objetivo era fazer com que os alunos do ensino médio e do ensino fundamental tivessem contato com a extração do DNA do morango. A dica que eu dou para quem quer ser pesquisador é quanto antes você descobrir a área de pesquisa que você gosta, melhor, porque aí você já vai direcionando todo o seu projeto de vida para aquela área, para fazer estágio, para fazer pós-graduação.
Eu amo meu trabalho porque a cada dia a gente faz um experimento diferente, a gente descobre coisas novas e a gente pode dissipar esse conhecimento, mostrar para a sociedade, tornar esse conhecimento acessível e mais para frente ele pode ser revertido para a cura de doenças. E por hoje é só, mas se você quiser outras informações sobre o que foi mostrado no programa de hoje, visite o nosso site. O endereço é globouniversidade.com.br e na semana que vem a gente vai mostrar o que as universidades brasileiras estão pesquisando para melhorar a performance dos nossos atletas olímpicos. Não perca, é o Globo Universidade Especial Olimpíadas. Até semana que vem, tchau!